Bom pessoal, vou começar aí com um vídeo tutorial para poder ajudar o pessoal aí que está com dificuldade ou que está iniciando o jogo. Nesses tutoriais, inicialmente eu vou começar mostrando as edificações para que tenham facilidade para poder saber em que localização vocês estão, porque se você não tem a noção de onde você está, você dificilmente vai conseguir criar um sistema de jogo, né? Você não vai ter objetivo, você não vai saber o que buscar, onde buscar, tudo vai ser mais difícil. Se você estiver jogando com amigos, então ainda vai ficar pior porque dificilmente você vai conseguir se localizar ou a dificuldade aumenta por não saber. Antes de você achar alguém, você tem que saber onde você está. Então esse vídeo aí vai ser para tentar ajudar aí a facilitar as coisas, né? Então, de que forma que eu e alguns amigos aí, o pessoal do Survivors age para poder se identificar. Inicialmente, nós tentamos identificar a cidade onde nós estamos, né? Conforme a prática, conforme o jogo aí e o tempo de jogo, e pegando alguma experiência, você vai conseguir identificar a cidade no exato momento em que você logar, porque você vai dar uma observada ao redor, vai verificar quais as edificações e vai ver que também em algumas cidades tem algumas a estrutura da cidade é diferente uma da outra, então isso facilita, mas você só consegue identificar isso conforme você vai adquirindo mais experiência e vai vivenciando, vai tendo mais atividades dentro de cada cidade. Então assim, mas digamos que eu estou numa cidade, eu acabei logando numa cidade em que eu não tenho o costume de fazer loot, não tenho o costume de jogar. Então até mesmo os mais experientes acabam tendo dificuldade para identificar a sua posição. Existem duas formas de fazer isso. Uma que eu considero mais seguro, né, que é você identificar os principais edifícios, né, a edificação da cidade, olhar no mapa e tentar identificar. Então, como que eu faço isso? Identificando os principais prédios, ou seja, vou dar um exemplo. Logo à minha frente aqui tem um edifício, no caso, que existe em 90% das cidades tem essa edificação aqui. Nós chamamos de enfermaria, porque lá pelo mapa do DB lá, ele tá como se fosse um posto médico, uma enfermaria, enfim. Então nós chamamos de enfermaria. Você pode ver que ele é um edifício bem fácil de ser identificado porque ele contém várias janelas, ele tem uma estrutura única. Desse lado aqui, ó, contém 5 janelas em sequência. À frente dele, 2 janelas e a porta, que eu chamo de porta principal. E do lado direito contém a porta secundária, que esse edifício ele só tem 2 entradas e 4 janelas, até porque o edifício não é muito grande, então não precisaria de mais aberturas, né? Na parte de trás dele contém um tubo de material inflamável, que eu acredito que seja um gás, e mais 2 aberturas que são as janelas e uma lareira. Então é um edifício único no jogo, tijolo à vista, em cima 3 janelas, que eu acredito que seria o sótão, né? Porém, eu vou mostrar para vocês a parte interna dele. Ele não contém acesso, né, ao sótão. Porta principal. Aqui seria tipo um saguão onde tem porta para banheiros. Aqui seria a escada com a porta inativa que eu falei. A porta não tem como abrir. Espero que futuramente eles liberem, né? Telefone público, se você precisar ligar para alguém. Tô de sacanagem, né? Aí aqui seria uma sala, né? Vocês podem ver que nesse edifício dropa alguns itens e o pessoal quando vier até ele aconselho a ficar bem atento porque é um
um local onde é bastante movimentado, porque os players eles procuram loot aqui, porque sabem que tem. Normalmente tem loot bom, ou seja, loguei agora, preciso de uma mochila, já estaria com o meu problema resolvido. Ia poder carregar alguns itens. Uma mochila pequena, mas já, para quem está iniciando, já resolve metade dos problemas, né? Aqui, um quarto. Dificilmente tem loot aqui dentro, nunca achei nada aqui dentro desse quarto. E logo ao lado, que eu chamo de refeitório. Vocês podem ver aqui tem um óculos aqui para focar bonito. Deixa eu ver a situação dele. Tá pro Stein, até eu vou trocar aqui. O meu também tá pro Stein, mas eu quero um modelinho aviador. Refeitório. Você sempre olha nos cantos, debaixo das mesas, porque às vezes os itens eles não ficam exatamente no mesmo local. Às vezes ele aparece em cima da mesa, às vezes aparece no chão. Aqui no canto também, geralmente aqui nesse canto dropa item. Aqui você pode ver que tem um chapeuzinho. Vou verificar aqui, ó. Tá eu e mais um outro player aqui. Então acho que o cara não vai estar nessa região aqui. Então assim, esse prédio, então nós temos o costume de chamar, independente da forma com que vai ser chamado, o importante é identificar ele na cidade. Então eu vou mostrar para vocês ali como que eu faço. Por exemplo, aqui tem eu sei que tem uma enfermaria, né, como eu chamo, gosto de chamar, próximo do trilho do trem, né, próximo à beira-mar. Logo em seguida tem uma estação ali, a estação de trem. Pela estação de trem, essa aqui ela não tem placa, então, ou seja, já é uma forma de você já ter uma referência. Ou seja, você vai começar a passar várias vezes por aqui e aí você vai começar a identificar que essa estação não tem identificação. Aí você já, só por passar aqui e ver que não tem identificação, você já sabe. Outra coisa seria através de uma placa. Logo na entrada da cidade, geralmente tem uma placa simples dizendo o nome, apesar da dificuldade, né, de se ler, porque é em russo. Então, para os iniciantes aí vai ser um pouco complicado. E sem falar que aquilo que eu estava falando no início, que essa é a forma arriscada de se identificar, de se localizar no mapa. Por quê? Porque você, digamos que você logou, aí você vai ter que ir para um lado da cidade, ou seja, você vai ter que se deslocar, correndo o risco de... Você vai ter que ficar exposto, né? Correndo o risco de levar um tiro, simplesmente porque você quer saber onde você está. Então é muito arriscado e, na minha opinião, não vale a pena. Então como que eu faço? Loguei, não sei onde eu tô, eu vou tentar identificar através dos edifícios. Ali, uma enfermaria, alguns prédios pequenos. Você pode ver pela distância onde está um prédio do outro. Então eu sei, primeira coisa, lá ó, tem um telhadinho lá, parece ser uma área de depósito, né? Ou é um hangar, algo do tipo. Então tem... Você pode ver que logo ao lado ali tem uma plantação, então isso facilita muito a identificação, um galpão grande. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Então eu sei que tem uma plantação, uma enfermaria, alguns edifícios simples, pequenos, nem um edifício grande, com uma plantação do lado. Tem na beira-mar tem tipo um cais. Então vamos lá, próximo de uma estação de trem, que não tem identificação. Bom, eu queria pedir desculpa para vocês, eu tive um problema técnico. O programa, no caso, que eu estava usando para gravar o vídeo, eu não sabia que eu não podia sair do jogo, da tela do jogo. E a informação que eu queria passar para vocês no momento em que parou a gravação
é exatamente na tela em que eu estou no momento. Então, eu inclusive estou com o jogo fechado, vocês podem ver ali no rodapé, o jogo não está mais aberto. Mas eu acredito que o que eu queria passar para vocês no jogo já foi passado. Eu vou mostrar para vocês qual a ferramenta que eu utilizo para facilitar a minha localização. E vocês unindo as duas informações a que eu passei anterior dentro do jogo e essa que eu vou passar agora, tenho certeza que vocês vão conseguir se localizar com maior facilidade. Então vamos lá. Nós vimos no vídeo que é um posto médico, uma plantação, um galpão do lado da plantação e um cais mais à direita, um pouco afastado do posto médico, de pequeno a médio porte. Logo abaixo do posto médico da enfermaria tem um trilho de trem, próximo uma estação, mais próximo da beira-mar ali tem uma estrada, né? E logo em seguida a praia. Então assim, vamos lá. Nós podemos verificar, até para facilitar e agilizar essa busca, vamos usar um raciocínio lógico. Primeiro, nós sabemos que a cidade tem que ter um posto médico, que foi a informação inicial do vídeo. Aqui tem um posto médico. Só que se nós olharmos a característica da cidade, inicialmente já dá para identificar que essa cidade de Camenca não é a cidade onde eu estou. Por quê? A estrada principal está acima do trilho do trem. Então nós podemos já ir eliminando e com isso nós vamos ganhar tempo. Então assim, o trilho do trem está mais próximo da praia, então significa que não é a cidade. Eu já posso descartar, não preciso nem olhar se tem posto médico ou não, enfim. Então assim, você conseguiu naquela cidade, nós temos um ponto que é um fator importantíssimo, a posição da estrada com o trilho. Eu estou usando esse fator como identificação, mas você pode usar um exemplo. Se você está numa cidade, aqui em Camichorro, por exemplo, em que você viu que tem um poço, né? Então você já sabe que tem que ter um poço próximo de um cruzamento, onde nesse cruzamento tem um posto médico. E a posição do trilho e da estrada principal é mais ou menos de uma quadra, né? É uma rua em que há casas dos dois lados, na esquina o posto médico. Então assim, com essas características você consegue identificar nesse mapa bem rápido a localização que você está, em qual cidade você está. Então assim, você pode ver que é fácil. E aproveitando, né, desculpa não ter falado no início do vídeo, o mapa que eu utilizo é o DayZDB. É um grupo aí que facilita bastante a vida dos jogadores. Eles têm uma ferramenta que é esse mapa. Ele é um mapa bem simples de trabalhar. Tem muitas informações, inclusive às vezes eu acho até informação demais. Vocês podem ver que está tudo selecionado aqui, que seriam os suplementos, as armas, as roupas e os equipamentos. Assim, eu deixei ativado para mostrar para vocês como essas informações são importantes, porém, quando você quer se localizar, ele acaba atrapalhando. Então, o que eu faço? Você pode desativar, por exemplo, as armas, suplemento, equipamento e as roupas. Você pode ver que o mapa ficou limpo. Só o Otter aqui que eu não limpo, porque o que acontece? Se eu clicar aqui, ó, some as informações que eu preciso, o nome das cidades, os postos médicos, né, e mercados, enfim, as outras informações que para mim são importantíssimas. Então, essa aqui eu não desativo de forma alguma, as outras eu desativo. Por exemplo, você quer saber nesse mapa onde estão as armas, você clica aqui, você tem a informação somente da arma. Se você quiser suplemento e arma, suplemento e arma. Quero só suplemento, desativa a arma, você novamente tem somente a informação de suplementos.
Equipamentos, a mesma coisa. Clotes, a mesma coisa. Então, assim, é isso. O mapa é esse aqui, o link está aqui em cima, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, vamos voltar lá à nossa localização. Komarovo não pode ser porque o posto médico não está na posição que deveria, porque a rua lateral, o trilho do trem está em posição inversa, a estrada tem que estar mais próxima e o trilho mais afastado, porém próximo do posto, o posto em posição também contrária, que ele está aqui. Então, Komarovo de jeito nenhum. Balota, nem pensar, porque é um aeroporto. O posto médico está afastado do trilho, o trilho está também em posição inversa, ele que está próximo do mar. Então, Balota não é. Cherno, de jeito nenhum, tamanho do cais, a posição invertida, o tamanho da cidade, não tem nem comparação à cidade em que eu estava, que é uma cidade pequena, prédios pequenos. Aqui você pode ver que tem edificações enormes, tem uma fábrica, uma parte industrial dentro da cidade, então de jeito nenhum. Vamos lá. Eletro, mesma coisa que Cherno, tamanho do cais, não tem como. Edifícios de porte bem superior, ou seja, tamanho grandes, né? Aquela cidade é bem pequena. Quantidade de posto médico, hospital, pelo tamanho do prédio você vê que é bem maior do que um posto médico. Esses aqui são os postos, esse aqui é um hospital. Então você vê pelo porte o que é um hospital e o que é um posto. Camichovo, uma cidade menor, porém, só pela posição do cais já identifico que não é, porque o cais aí tem que estar mais à direita. Se ele estivesse nessa posição aqui, o posto médico também, a estrada, o trilho estão em posições invertidas, então, ou seja, não tem como ser, porque não tem, a estrutura física da cidade não bate com a que eu estou. Aqui não tem posto médico. Sounish tem um posto médico, está do lado invertido, o trilho está à esquerda do posto, né, e a minha posição, o trilho tem que estar à direita, tem que estar abaixo, mais próximo da praia. Porém aqui se você verificar, você vai ver que a estrada já está próxima da praia. O cais também está na mesma linha do posto médico, que não é a situação é que o cais aí tem que estar mais acima. Aqui uma fábrica, não tem posto médico e não tem fábrica no local onde eu estava. Nizhnoye. Aqui, o que acontece? Qual é a situação aqui? Posto médico, uma estrada, o trilho do trem na posição certa, estrada mais próximo da praia, o cais está mais acima do posto, aqui está o posto, uma plantação, que foi o que foi identificado, e um galpão, um edifício grande. Então aqui não tem como saber se é um galpão, mas você sabe que é uma edificação comprida, né? Um prédio com porte maior. Cidadezinha pequena, então, ou seja, eu estou em Nizhnoye. Por quê? Posto médico, galpão, cais do porto está acima, ou seja, descendo a rua do posto à esquerda, né, uma distância considerável. A posição do trilho da estrada confere a informação, próximo da praia. E o que é o Coringa e que me passa a informação exata de que a localização é essa, é a plantação. Então, todas as informações batem, então eu só posso estar nessa cidade. Até porque se nós formos localizar aqui em outras cidades, nenhuma outra cidade, até onde eu me lembro, tem uma plantação próximo da praia e com uma cidade com característica. Então, assim, toda cidade tem a sua característica própria, nenhuma é igual a outra. Então, se você prestar bem atenção na posição, na estrutura das ruas, dos prédios, o porte dos prédios, se tem prédios grandes, você pega, vou dar um exemplo nessa cidade aqui, aqui é saindo de Berezino, é onde fica o cais de Berezino. Então é um cais enorme, você pode ver aqui, uma estrutura gigantesca, até maior do que as outras cidades, se nós formos fazer uma avaliação, tipo,
dependendo eu acredito que seja até superior a Eletro e Cherno, né? No mínimo é do mesmo tamanho, no mínimo, mas ele tem parece a extensão ser maior. E essa cidade contém uma quantidade grande de edificação, porém ela é ao comprido, ela não é quadrada nem retangular. Os prédios aí são espalhados pela estrada. Então, no momento que você estiver na cidade, você vê que tem uma estrada onde as casas e os edifícios estão muito próximos da estrada, mas em compensação uma extensão muito grande. Então você tem 80, 90% de chance de estar dentro de Berezino. Se você está numa cidade onde você percebe que os edifícios, no caso, são de porte grande, tem muitas casas, uma cidade que os prédios são mais próximos uns dos outros, quadras, né? Porque você pode ver aqui a estrutura de Eletro, as quadras é uma cidade mais compacta, mas em compensação o volume é muito grande de edifício. Então você sabe que você está ou em Eletro ou você está em Cherno, porque as duas cidades são bem parecidas. Então, se você está numa cidade, você logou, você viu que você está numa cidade onde você tem o visual de um porto, né? O porto é grande, você sabe que o porto ele está colado na cidade. Você sabe que está numa cidade beira-mar, onde tem um cais grande, né? Considerado bem grande para embarcações de grande porte. Uma cidade grande onde tem igreja, indústria, tem. Se tiver indústria, você já sabe que você está em Cherno. Se você está numa posição onde você não consegue identificar a parte industrial, porque aqui a gente nos facilita porque nós estamos enxergando, tem uma visão aérea, né? Então, digamos que você está numa região mais central aqui de Cherno, você não vai conseguir identificar a fábrica, mas você vai conseguir ver bem o cais. Então, sabe, você vai ter a certeza de que você está ou em Cherno ou em Eletro, pela estrutura da cidade. Então, isso vai facilitar bastante a informação. Então, você vai ter de todas as cidades do jogo, você sabe que você está em uma ou em outra. Aí, para você conseguir se localizar, basta você vai mais ao fundo da cidade para identificar, ou você vê inclusive pela posição dos postos, né, pelas enfermarias ou pelo hospital. Então aqui você sabe que Cherno tem 2 hospitais e 2 postos. Pela posição dos postos ou do hospital, através do poço também, né? Você tem ele como referência. Eletro, se você for ver, contém 5 estruturas médicas, ou seja, tem 4 postos médicos e um hospital. Diferente, tem um mercado, sendo que em Cherno o mercado ele está bem à esquerda, praticamente na saída da cidade, né? Enquanto Eletro está à direita, mais região central da cidade. Então você vê que as cidades, cada uma tem a sua estrutura e ela é completamente diferente. Não tem nada dentro da cidade que seja igual a outra. A posição da igreja é diferente, a posição do cais é diferente, a posição do posto médico é diferente, a posição do hospital é diferente. Então, sim, tudo isso, não sei se foi feito de propósito ou não, mas tudo isso facilita a identificação. No começo, tudo parece igual, tudo parece estar no mesmo lugar, mas conforme for adquirindo experiência ou prestar um pouquinho mais de atenção na posição e na estrutura do local onde você está, você com certeza vai ter menos dificuldade de se localizar. Então a dica foi dada, espero que eu consiga ajudar vocês através desse tutorial, né, de localização. Primeiro, a identificação de um edifício que é muito importante, que é a enfermaria, né? Depois eu vou mostrar os outros edifícios que contém no jogo, que eu acredito que seja de extrema importância, até para fazer loot, para localização, enfim. E principalmente nesse vídeo é facilitar a vida de vocês,
para que vocês possam se localizar com maior velocidade, com maior rapidez e que tudo fique um pouco mais fácil e mais divertido. Então tá, pessoal. Um forte abraço a todos aí e até o próximo tutorial.